E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Certinho? Esse é um vídeo rápido para mostrar para vocês a minha rápida passagem na Festa do Livro da USP, né? É uma espécie de feira do livro que acontece anualmente lá na USP. Eu não tive a oportunidade de ir nas últimas vezes, né? Aí esse ano eu falei assim, não, vou ir. Aí marquei com um amigo, nós tivemos a ideia de ir de trem e metrô. Ok. Acontece que no meio do caminho, já estava por volta do meio-dia, 1 hora da tarde, a gente decidiu almoçar. Aí vamos almoçar antes de ir e tal, não sei o que. A gente estava na região da República e decidimos então passar no Dorival, passar na galeria, ir no Marajá e depois almoçar, né? E nesse inteirinho todo, o que aconteceu? Desabou um temporal. Começou a chover muito. A gente falou assim, não vamos deixar essa chuva mudar nossos planos. Vamos lá para a Festa do Livro. Só que tivemos a ideia de ir de Uber. E aí o que aconteceu? O Uber pegou um trânsito danado, ficamos presos no trânsito, né? Chegamos meio tarde na feira. A feira não era bem o que eu imaginava uma espécie de bienal, né? Um grande galpão, um galpão enorme, com as mesinhas, cada mesinha numerada e com um banner, um nome da editora, né? Muita editora universitária, essa é a parte boa da coisa, né? Livros que a gente jamais encontraria em livraria nenhuma, você encontra nesse momento da Festa do Livro da USP. Mas eu achei essa história dos descontos de 50% uma espécie de black fraud, vamos dizer assim, né? Livros fininhos custando R$ 100, que com os 50% de desconto viram 50, que na verdade é o preço normal da obra, né? Mas tudo bem, não vamos também jogar areia nessa intenção, né? É sempre bom, além da Bienal, a gente ter a Festa do Livro da USP, né? E ela cumpre essa obrigação no roteiro cultural da cidade de todo ano juntar esse monte de editora e disponibilizar para o público a possibilidade de comprar obras raras, né? Eu comprei coisas meio óbvias, descobri pouca coisa assim que me interessou, fotografei muita coisa para uma pesquisa futura, né? E tentei focar mais em livros de poesia e música, né? Não comprei muita coisa e eu queria mostrar a minha sacolinha de compras aqui. Eu começo com esse livro do José Roberto de Castro Neves, Shakespeare e os Beatles. Não é um livro novo, não é um livro recente, mas é um livro muito curioso, lançado pela Nova Fronteira no ano de 2021. Aqui é o que o próprio título entrega, né? Uma espécie de leitura filosófica e até, por que não, psicanalítica da obra dos Quatro de Liverpool, encontrando o seu principal nome da literatura inglesa e mundial, que é o William Shakespeare. Olha ele aqui na capa do Sgt. Peppers, né? E muitas referências. A gente sabe que o rock inglês dos anos 60 ele tinha um pé também naquela questão clássica no sentido total da acepção da palavra, né? Daquela forma da língua culta inglesa, do cuidado de escolher a palavra certa para compor a letra de uma música, do título de alguma obra, né? E aqui o autor, o José Roberto de Castro Neves, faz isso num trabalho curioso. Ele é doutor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né? E é professor de Direito na PUC. Vamos dar uma chance para esse livro aqui, sobre os Beatles. A gente sabe que Beatles não é uma banda de rock, é uma religião, né? Tudo relacionado aos Beatles acaba reverberando em algum momento em algum outro campo da arte, né? Aí eu também reencontrei, porque eu tive esse livro, eu vendi, me arrependi, sei lá, tá lacrado, tá novinho. Foi reeditado A Divina Comédia dos Mutantes, do Carlos Calado. Eu trabalhei com o Carlos Calado na Folha, numa época um curto tempo que ele trabalhou na Folha, quando ele ia lá no arquivo pesquisar alguma coisa sobre os mutantes, né? Não há o que dizer, esse aqui já é um livro clássico da história dos mutantes, né? Aqui uma foto dele, ó. Eles são o som, os mutantes. Olha que legal essa foto. A história da banda de rock paulista, tá bom? Carlos Calado,
A Divina Comédia dos Mutantes. Esse livro estava sendo vendido a R$ 80, dividido por 40. Mas se a gente analisar, R$ 40 ainda está valendo, né? Livro grossinho. Então fica essa dica desse relançamento. Editora 34, 2021, tá bom? Acho que a versão original não é de 2021, a versão original é de 1995. Ou seja, já é um livro já que tem vários anos. Peguei também, esse aqui é um livro do Lúcio Rangel, Sambistas e Chorões, lançado pelo Instituto Moreira Salles. Olha só que legal. Uma capa meio opaca, vamos dizer aqui, né? Dizer assim. Sobrecapa. Sambistas e Chorões. Olha o pinguinho aqui de ponta cabeça. É um livro que aborda perfis de nomes importantes da música brasileira. Olha quem está nessa mesa, gente. Que coisa sensacional, né? Esse Dream Team da velha guarda aqui, né? E a gente tem literatura de cordel e música popular, Mário de Andrade e o samba carioca, sambas e sambistas, Pixinguinha, Lupercio Miranda, Inesita Barroso, Vadico e assim por diante. Tem até uma discografia mínima da música popular brasileira. Sensacional, certo? Alguns adendos, notas de rodapé e coisas do tipo. É um livro bem caprichado, lançado pelo Instituto Moreira Salles, que tem o nome Sambistas e Chorões, Lúcio Rangel, né? Vamos ver o ano disso. 2.000 exemplares. Tiragem pequena, hein? Vamos ver. Temos o ano aqui. Eu não vou achar agora, mas eu acho que isso aqui... Deixa eu ver. 2014. É eu que não conheço o catálogo do IMS aqui, mas é 2014, tá bom? O outro foi uma descoberta curiosa. É um livro da editora Alameda. Fela Kuti, contra a cultura e contradição na música popular africana. Olha que legal. Rosa Aparecida de Couto e Silva. Já saiu no Brasil, alguns anos atrás, um outro livro do Fela Kuti, muito disputado, muito procurado, porque saiu com uma tiragem baixa, né? Essa é uma outra oportunidade da gente conhecer um desses mestres da música africana aqui, provavelmente um dos maiores nomes da música africana, saxofonista, compositor, escritor Fela Kuti, que monta a banda chamada África 70 e moderniza a música africana. Aqui é um livro da editora FAPESP, né? Está ligada com a editora Alameda. A Rosa Aparecida de Couto e Silva. Ela é graduada em História, com mestrado em História pela USP, né? Não, pela Unesp. Né? E atualmente ela está estudando doutorado. Ou seja, é uma acadêmica que lança esse trabalho em 2017. É mais um dos diversos títulos que compõem esse balaio da revalorização da cultura africana. Uma das coisas que me decepcionou um pouco mas também era esperado, né? Essa feira do livro da USP, é o grande foco que deram para a chamada literatura e cultura identitária. Puxa, o que tinha de livro sobre minorias e sobre África era uma coisa enorme, assim, gigantesca. Eu fui atrás de poesia dos anos 70, dos anos 80, queria saber alguma coisa sobre como é que foi os anos 70 na literatura brasileira, mas confesso que não achei muita coisa, né? Mas esse encontro aqui desse livro do Fela Kuti já valeu a ida até lá. Tomamos uma chuva lascada na hora de voltar, rapaz. Caindo tudo, no nosso vídeo sempre cai alguma coisa. Uma chuva lascada, porque no final da tarde a chuva aperta. E como voltar lá da cidade universitária até Santo André com o mundo desabando, né? Pega o Uber ou não pega? Pô, pegamos o Uber e demoramos para chegar aqui. Aí a saída foi ficar num daqueles pontos de ônibus, tentando torcer para não molhar a sacolinha, né? Estamos falando de papel, né? E aí pegamos o primeiro ônibus que apareceu, no caso, um ônibus que ia até o terminal Barra Funda do metrô, né? Salvou a gente, vamos dizer assim. Os últimos que eu tenho aqui, já que eu falei de poesia, é um livro que eu estava atrás, Crítica e Tradução, Ana Cristina César, também Instituto Moreira Salles. Os livros do Instituto Moreira Salles estavam bem baratinhos. São obras que a gente não acha em livrarias assim com muita facilidade.
Eu estou falando de um livro que teve apoio do MEC, ó, de mais de 430 páginas. É o que o título entrega, né? Crítica e tradução, muito texto da Ana Cristina César, que não é sobre poesia, né? E outros textos de outras pessoas falando sobre a obra dela. Muito recomendado para quem gosta e precisa saber e quer mergulhar mais, porque a turma e a crítica e os pensadores acabaram batizando de literatura marginal, né? Crítica e tradução, Ana Cristina César. Por que tradução? Porque Ana Cristina César foi professora de inglês. Certo? Aqui, um livro do grande Otto Maria Carpo, As Revoltas Modernistas. Falando não apenas do que acontece no Brasil, mas na Europa em geral. Né? Livro bem caprichado, que bonito. Lançado pela Faro Editorial, no ano de 2021. E a gente tem, vou ler aqui um pedacinho dos capítulos, vocês vão entender mais ou menos do que se trata isso. Né? As Revoltas Modernistas, a Boemia em Munique, Weekend e a Revolta Sexual, Hermann Hesse, Guide, Bergson e os Católicos, Negros, Cubistas e o Período, Stravinsky e o Bailado Russo, A Poesia Nova em Florença, Pound, Judeus de Praga, Kafka, Realismo Mágico dos Italianos, A Primeira Guerra Mundial, Dada, Ultraísmo, Poesia Expressionista, Joyce, Psicanálise, A Revolta na Inglaterra, D.H. Lawrence, Hemingway, T.S. Eliot e o Westland. Sensacional, Lorca, etc, etc. Então aqui, o crítico, escritor Otto Maria Carpo, ele vai falando sobre o que havia de mais borbulhante, de mais inovador na Europa na primeira metade do século XX, né? Recomendadíssimo. E também no final do século XIX. E o último que eu queria pegar, consegui finalmente, era um livro que estava sempre custando mais de 100 reais. O livro estava sempre caro, vamos dizer assim, né? E eu achei por 60 reais um livro de mais de 510 páginas. Estou falando do vinil ao streaming. 60 anos em 60 discos. Aqui é o tema do canal, não podia ser melhor, né? Ilustrações, né? Resenhas de álbuns, aqui ó, o De La Soul aqui, ó, né? O Michael Jackson e assim por diante. É a reflexão do autor, do Daniel Sete. Daniel Sete, que inclusive acho que alguém ligado à televisão, deixa eu ver. Sim, DJ, produtor de conteúdo e integrante da banda Jumbo Electro. Sim, sim. Trabalhou na MTV também. Esse nome é conhecido. Ele explica, né? 60 anos em 60 discos. O que aconteceu na música, se a gente for pensar, de relevante nesses últimos 60 anos, colocando um disco para cada ano, vamos dizer assim, né? E o Daniel Sete cumpre essa função. E também mergulha um pouco nessa questão do streaming também, né? O streaming, ele é o filho novo do MP3, vamos dizer assim, né? E era um livro que tinha saído numa tiragem, acho que não muito grande. Ele é do ano de 2021, 22, algo assim. Saiu pela editora Autêntica, né? Nós temos aqui um glossário final aqui interessante. Do vinil ao streaming. Vão atrás disso que vocês vão aprender bastante coisa também da história da música e das novas mídias e vendagem de disco, etc, etc. Aqui a capa do Fear of Black Planet, do grande Public Enemy, né? Aí o que eu tenho para dizer para vocês dessa feira do livro? Nunca tinha ido, tinha vontade, imaginava outra coisa, tinha construído na minha cabeça uma espécie de mini bienal e não é nada disso. É um galpão, não há stands, o que há são mesas numeradas com o nome de cada editora, o que dá uma certa democracia, vamos dizer assim, para cada editora, né? Ninguém se destaca muito, claro que a primeira mesa é da EDUSP, né? E foi legal, valeu a pena, talvez eu vá o ano que vem,
mas já sabendo mais ou menos o que esperar, né? Você não deve ir lá pensando em descontos. Você deve ir lá pensando em encontrar coisas que você jamais vai encontrar, talvez até mesmo no estante virtual. Porque eu estou falando de livros novos, de editoras de faculdade, editoras ligadas a esse campo universitário, né? Editoras da Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal Fluminense, Universidade de São Carlos, da Unicamp. E aí, dentro do catálogo dessas editoras, vai ter alguma coisa que interessa para você, no seu campo de curiosidade, de estudo, né? E foi legal, foi legal. Cheguei tarde em casa, né? Seco, por incrível que pareça, não tomei chuva, né? E foi bacana. Esse vídeo era mais para mostrar essas aquisições e falar um pouquinho dessa experiência de ter ido na Festa do Livro da USP, tá bom? Fica então essa conversa rápida com vocês. Fiquem com Deus.